eu não poderia também deixar de falar. Ele falou que deveria me conhecer mais um pouco, né? Para saber se poderia me levar para pregar. Aí eu falei para ele assim: ora a Deus, que Deus sabe quem eu sou. É interessante, Deus falou com ele, Deus tocou no coração dele, mas a voz de Deus não é suficiente para ele. E realmente ele deveria ter buscado me conhecer antes de me convidar. A pessoa te convida, aí vem com uma historinha dessa, aí a pessoa desmarca a agenda e ainda vem com uma conversa dessa, como se eu estivesse falando algo que não é de Deus, para não assumir que não é uma pessoa de palavra. Então, já deveria, ele está mais preocupado do que a liderança, os homens vão pensar dele do que o próprio Deus. Ele deveria estar orando a Deus, perguntando a Deus quem deve ou não pregar ali. Porque o homem tem uma aparência, e a gente vê vários escândalos hoje no nosso meio, porque as pessoas estão convidando as pessoas por aparência, mas o interior está como os dos sepulcros. Estão mortos por dentro. Aparência de vivos, mas estão mortos por dentro. Muitos vivendo em adultério, em mentiras, mas não está na mídia, e são convidados para pregar, e dizem que é Deus que escolheu aquela pessoa, quando foram eles próprios, o homem, o ministério, a liderança, sem o conselho de Deus. Aí manifesta o escândalo daquela pessoa, aí para de convidar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa já estava no pecado, já quando estava sendo convidada, e o próprio Deus sabia, e o Satanás também sabia. Só os líderes que não sabem, porque não ora. E eu falei para ele: você tem intimidade com Deus? Pergunta para Deus quem eu sou. E Deus vai te falar quem eu sou. E Deus vai te dizer se eu sou a pessoa para pregar ou não. Então, a pessoa não tem a intimidade com Deus, as próprias palavras denunciam isso, porque era mais conveniente ele me disser: eu vou estar orando mais um pouco para saber se é o irmão que vai pregar aqui. E eu tinha dito isso a ele em outra oportunidade, quando ele cancelou a primeira vez. Eu falei assim: não, mas pode ser que Deus não queira que eu pregue aí esse ano, pode ser até ano que vem, quem sabe seja no outro ano que Deus quer que eu pregue. É uma coisa que Deus colocou no seu coração, mas não quer dizer que seja para agora, pode ser para depois. Ele: não, você vai pregar agora, você vai pregar agora, você só não vai pregar agora por causa dessa festividade da escola bíblica que já estava agendada e eu não me atentei para isso. Mas no próximo culto de missão é o irmão, nem que, porque ele escolhe um e o outro líder escolhe outro. Então, cada mês um líder escolhe um. Ele falou: não, ainda vou falar com o outro líder, se marcou com o outro, ver se tem como desmarcar com o outro, para levar o irmão. O irmão vai pregar ainda esse ano lá. E vejam bem, prestem atenção. Desmarcar com o outro. Agendou com o outro, aí iria desmarcar para que eu fosse pregar. Parece que é uma pessoa que está acostumada com essa situação. Falar uma coisa e fazer outra. Marcar um compromisso e depois desmarcar. Será que vai falar para o outro que ele não vai poder pregar porque é uma pessoa que faz heresia? Ou vai colocar outra situação para que o outro não pregasse? Será que ele vai contextualizar uma mentira como verdade para se justificar a sua falta de palavra
de caráter com o outro, geralmente as pessoas têm compromissos, certos compromissos, no contexto de não aceitar para poderem estar pregando. Então a pessoa ela agenda para estar no lugar pregando, ela poderia estar em outro lugar e ela não marca aquele compromisso porque já tem outro compromisso, até questões pessoais, familiares e etc. A pessoa já explica que tem um compromisso para esse dia e não pode aceitar o compromisso que alguém o faça a respeito de qualquer outra coisa. Não marca esses compromissos para poder estar pregando. Aí a pessoa chega, desmarca o compromisso. Você não vai para esse, a qual a pessoa marcou, agendou, e ainda perde os outros. Uma pessoa dessa é líder de trabalho de missão de uma congregação e se considera uma pessoa séria. Então até as escolhas para a liderança hoje é política. São pessoas que estão em concordância com uma liderança política, não guiada pelo Espírito Santo, mas pelos seus próprios corações desejosos de glória, honra e louvores humanos. E eu ainda tinha falado sobre isso. Não, irmão, se preocupa não. Eu não busco Deus para pregar em púlpito, não. Se não for dessa vez, pode ser ano que vem, pode ser no outro ano. Isso aí não tem problema. A pessoa em nenhum momento, irmãos, ou não, a pessoa falou de estar orando a Deus e perguntando se é a vontade de Deus, eu estar lá pregando ou não. A única preocupação dele, nesse contexto, era se agradar os homens ou não. E porque eu não concordei com a heresia dele, porque contradizer o que o próprio Cristo está dizendo, isso sim é uma heresia. Mais uma vez, boa meditação das coisas do alto.